Bom, nessa aula nós iniciamos o capítulo que vai tratar sobre o processamento estatístico de sinais. Particularmente, nós vamos falar agora de fenômenos que não são mais determinísticos, mas sim aleatórios por natureza, e como que a gente usa técnicas inteligentes e robustas de processamento de sinais para extrair informações relevantes sobre esses sinais aleatórios. Bem, nós nos concentramos até agora na análise de sinais determinísticos com a transformada de Fourier e a transformada discreta de Fourier. E até um certo ponto, isso são ferramentas muito robustas e interessantes na análise de sinais, e a gente vai usá-las também na análise de processos aí que são estocásticos ou estatísticos por natureza. A transformada de Fourier, a DFT, então elas são úteis aí para uma ampla faixa de fenômenos e aplicações que a gente viu até aqui na disciplina. A aplicabilidade dessas ferramentas a fenômenos que são por natureza determinísticos, ou seja, que eu consigo prever exatamente a evolução dos fenômenos ao longo do tempo, isso são a definição de fenômeno determinístico, quando eu consigo prever exatamente, essa aplicação é limitante em um certo sentido, já que alguns fenômenos são essencialmente aleatórios, como por exemplo o barulho de uma chuva. Tem uma foto aqui de uma amiga minha, de uma foto artística de uma chuva, mas o barulho da chuva é uma coisa bem aleatória. Então muitos fenômenos que a gente mede, como o barulho da chuva ou a vibração em uma máquina complexa, são fenômenos essencialmente aleatórios por natureza. Ou muitas vezes a gente tem uma contaminação por ruído aleatório, que são casos que a gente já investigou em alguns exemplos anteriores. Por exemplo, se a gente quer medir um sistema determinístico, por exemplo, tá? Nós vamos entrar com um sinal e coletar um sinal de saída. E até aqui a gente viu essa representação em blocos, né, perfeita, sem contaminação por ruído. Mas na prática, a gente sempre vai ter alguma contaminação, algum ruído adicionado aqui, né? E o que a gente mede, no fim das contas, é um sinal contaminado por ruído. Então esse mais aqui representa uma adição de ruído aleatório que está entrando de alguma forma na minha medição e contaminando a minha medição. Mesmo que eu gere um sweep e colete um sweep aqui, este sweep aqui vai estar, que eu coletei de fato, por exemplo, na minha sala, vai estar contaminado por ruído, que pode ser o barulho de um ar-condicionado ou gente conversando lá fora. Provavelmente vocês estão ouvindo um monte de ruído do meu apartamento e assim por diante. Então, quando a gente mede uma coisa, o sinal desejado normalmente está contaminado por ruído, e muitas vezes esse ruído tem natureza aleatória. E a gente está muito acostumado a pensar de maneira determinística, né? Pensar nas equações que geram um fenômeno e como que a gente calcula a evolução de um fenômeno, por exemplo, como que a gente calcula a evolução da órbita de um planeta em torno do Sol, ou como que a gente calcula o instante, a amplitude num determinado instante de tempo de uma função senoidal e assim por diante. Tá? Então, no nosso mindset, na nossa cultura, né, a gente está, nossa visão de mundo, né, nossa cosmovisão de mundo, a gente está muito acostumado com os fatos. Né? Se a gente conhece bem o sistema, a equação que caracteriza o sistema, se a gente conhece as condições iniciais, as condições de contorno, então, se a gente conhece tudo isso, nós podemos prever o estado desse sistema ou desse fenômeno físico em qualquer instante de tempo, dado esse conhecimento sobre o sistema e sobre as condições iniciais, né? E como que o fenômeno vai evoluir exatamente no tempo. Tá? Isso, no entanto, não é tão realista, porque a gente sempre vai ter alguma contaminação por ruído, ou a gente vai ter fenômenos que são essencialmente aleatórios. Mas a gente precisa, por outro lado, aprender a pensar um pouco de forma probabilística, porque isso é muito importante em diversas aplicações. Tem dois motivos fundamentais para isso. Primeiro é que certos fenômenos são essencialmente governados pelo fator chance, né? E a gente está muito acostumado com falar o exemplo do jogar um dado ou, jogar uma moeda para cima, mas
e a gente tem certos fenômenos que são essencialmente então governados pelo fator chance, embora esses exemplos do dado e da moeda não sejam exemplos típicos de sinais de áudio, né? No entanto, tem certos fenômenos também, esse é o outro lado do problema, que eles têm tantas variáveis, né, que fica difícil prever o comportamento do sistema ou do fenômeno de um jeito determinístico, né? Por exemplo, imagina que você está tentando medir a vibração numa máquina agrícola, por exemplo, que está operando em campo lá, arando um campo de arroz ou de soja, né? A vibração dessa máquina no corpo do operador ou a vibração nas partes mecânicas dessa máquina vai ser uma coisa aleatória por natureza, porque o fenômeno é muito complicado, né? E a gente não tem como prever exatamente como é que o terreno é ou quais são as imperfeições que tem no terreno ou na própria máquina, tá? E essa frase do Edward Gibbon é muito boa para fenômenos aleatórios, né? Que ele diz que as leis da probabilidade elas são tão verdadeiras em geral, mas tão falaciosas em particular. Então, quando a gente aprende a lidar com uma análise mais probabilística dos fenômenos, a gente está falando de um comportamento mais geral do fenômeno, a gente está falando da probabilidade de algo acontecer e não de que algo vai acontecer de fato, certo? Então a gente precisa ter essa diferenciação em mente. Para exemplificar o que eu estou falando, vamos considerar o cálculo da transformada de Fourier, né, dado pela nossa expressão famosa lá, né, a gente já conhece isso aqui, já viu isso aqui muitas vezes. Para calcular o espectro de um sinal, a gente precisa conhecer a evolução temporal desse sinal e fazer a integração do menos infinito até mais infinito, multiplicado pela função de modulação. Se a causa desse fenômeno x de t foi essencialmente aleatória, a evolução temporal do x de t não vai poder ser prevista deterministicamente. Na melhor das hipóteses, a gente vai prever a chance de que o sinal evolua dessa ou de outra determinada maneira, certo? Então a gente tem uma probabilidade da evolução de x de t se dar de uma forma ou de outra. Imagine então que a gente tem um ruído aleatório, né? Um fenômeno aleatório gerando um ruído que a gente vai medir. Cada vez que a gente vai medir esse fenômeno, a gente vai ter um registro temporal ligeiramente diferente. Então, eu estou lá medindo a vibração da minha máquina no campo, né? Eu faço a primeira medição, eu obtenho esse sinal em vermelho. Eu vou repetir a medição, vou gravar de novo e eu meço esse sinal em azul, certo? Dá para ver no gráfico que os sinais são diferentes, porque a causa fundamental que gera o sinal é um fenômeno aleatório. Portanto, o que eu meço é um sinal aleatório, portanto, os sinais são registros temporais diferentes. Eles podem até ter as mesmas propriedades estatísticas, como, por exemplo, média e variância, mas eles são fenômenos, cada amostra de tempo é um fenômeno aleatório, então a gente tem sinais, registros temporais, que são diferentes um do outro. E o que a gente pode pensar é, os espectros desses sinais são iguais? Imagina que isso aqui fosse um ruído branco, né? Então eu tenho duas gerações de ruído branco, uma diferente da outra. O espectro vai ser igual? E a resposta para essa pergunta é, não tem como ser igual. Porque quando a gente usa a transformada de Fourier para calcular o espectro, a gente está plugando aqui dentro da transformada de Fourier o x de t. Se eu plugar o x de t vermelho, eu vou ter um espectro. Se eu plugar o x de t azul, eu vou ter outro espectro. Então, a transformada de Fourier desses sinais vai dar diferente. Então, com sinais diferentes, eu nunca tenho espectros iguais. É ruído branco, né? E a gente aprendeu lá atrás que ruído branco tem espectro plano. Então, como que dois ruídos brancos geram espectros diferentes se o espectro tem que ser plano? E a resposta para essa pergunta é que o espectro do ruído branco ele é plano na média, depois que eu tomo a estatística do sinal em conta. E a gente vai ver como que o espectro de ruído branco é considerado um espectro plano do ponto de vista estatístico ao longo desse capítulo. Então, essas primeiras 3 aulas elas vão ser dedicadas a fazer de aspectos estatísticos, né? Eu não vou entrar a fundo nessa revisão, mas nós vamos ver
uma pequena revisão sobre os problemas relacionados à estatística, as principais quantidades, etc. Então a primeira coisa que a gente vai falar é de probabilidade. Num experimento de chance é aquele para o qual o resultado do experimento você não consegue prever exatamente. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, pode dar cara ou pode dar coroa, e eu não sei, quando eu jogo a moeda, o que vai dar. O lançamento de um dado também é um fenômeno de chance, né? Pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependendo quando você joga o dado, você vai ter um resultado diferente. Ou a gente pode encarar isso, transportando esse conhecimento estatístico para o sinal no tempo. Se eu tenho um fenômeno aleatório gerando o meu sinal no tempo, cada instante de tempo é como se eu lançasse um dado de muitas faces. Então, cada instante de tempo eu vou ter uma amplitude que é aleatória, certo? Então, cada valor de tempo eu não sei exatamente o que vai dar o meu sinal, eu sei, talvez eu saiba a distribuição de probabilidade que gera o meu fenômeno, que já é uma grande coisa. A gente tem um conceito que é chamado de universo amostral. Esse conceito de universo amostral, ele representa o conjunto de todos os dados possíveis, né, ou o suporte, né, que eu tenho de dados possíveis no meu fenômeno aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, o universo amostral é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, num dado de 6 faces. Num fenômeno, um sinal aleatório, pode ser que eu tenha uma distribuição de probabilidade contínua, por exemplo, entre mais 4 e menos 4, por exemplo. Então esse seria o meu universo amostral. Um evento é o resultado de um experimento, né? Então eu lanço o dado, obtenho 2, esse é o meu evento. Num sinal, eu posso entender o evento como o valor de um instante de tempo específico. Por exemplo, no instante 1,4 segundos eu obtive a amplitude 0,33 volt, por exemplo. Ao evento, né, à ocorrência do evento, a gente pode associar um número que mede a nossa crença de que esse evento vai ocorrer, né? Esse número a gente chama de probabilidade de ocorrência do evento. Esse é um conceito tanto teórico, né, que pode ser calculado sem a realização do experimento. Por exemplo, no caso do dado não viciado, nós acreditamos que, dado o universo amostral que tem 6 elementos, a probabilidade de ocorrência de um evento específico, por exemplo, o evento 2, é de 1/6. E a gente está medindo essa crença partindo do princípio que a gente acredita que o dado é não viciado, certo? Então a gente já fez uma série de pressuposições para chegar nesse conceito teórico de probabilidade. Você também pode estimar a probabilidade de ocorrência de um evento realizando o experimento diversas vezes. Essa visão de mundo é chamada de visão frequentista, né? Então, como é que a gente mede isso? Por exemplo, eu jogo o meu dado 1000 vezes e conto quantas vezes o evento 2 saiu. E aí eu divido esse número de ocorrências do evento pelo número de vezes que eu representei, que eu fiz o meu experimento. E aí eu espero que, se eu jogar o dado muitas vezes, eu vou ter uma probabilidade medida aqui por um experimento muito próxima de 1/6. Tá? O resultado do experimento nem sempre chega perto do valor teórico. Isso porque o experimento vai estar sujeito às flutuações estatísticas. No entanto, se você realizar o experimento mais e mais vezes, o resultado tende a se aproximar cada vez mais da distribuição de probabilidade teórica que gera o teu fenômeno aleatório. E para nós, para os sinais no tempo, isso vai ter a ver com quanto tempo a gente mede. A gente vai ver isso na prática a partir de alguns exemplos. Uma variável aleatória, ela pode ser definida da seguinte forma. Em muitos casos, é mais conveniente definir os resultados de um experimento como um conjunto de números ao invés do nome dos eventos. Por exemplo, quando a gente tem o lançamento de uma moeda, a gente tem o cara ou coroa, né? Só que para o computador é muitas vezes útil definir em termos de 0 ou 1, ou menos 1 e mais 1. Então a gente atribui um número ao descritor do meu fenômeno em si. Tá? A gente chama isso de variável aleatória. Então a gente vai ter uma variável aleatória ômega-i dentro de um universo amostral ômega. Tá? Então, para os sinais no tempo, de novo, tentando transportar isso para o nosso domínio de analisar sinais,
para um sinal aleatório x de t, cada instante de tempo ti, teremos uma variável aleatória, né, associada a ele. Bem, a gente pode ver isso a partir de um notebook com alguns exemplos mais concretos. E o primeiro exemplo que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o lançamento de uma moeda. Então, no caso aqui, nós vamos ter 3 pessoas que vão lançar uma moeda 10 vezes. Depois a gente pode aumentar esse número de vezes e ver o que acontece. Tá? Então, ao conjunto desse registro temporal, então a gente vai representar cada lançamento no tempo, tá? Por um gráfico desse tipo. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, até 10 lançamentos, e cada gráfico desse aqui representa os lançamentos de uma pessoa. Tá? Então, cada pessoa lançou 10 vezes, eu tenho 10 registros, é como se isso aqui fosse, para mim, o tempo. Né? Estamos fazendo uma analogia com sinais aleatórios no tempo. Então, ao conjunto de registros temporais, conjunto de 3 gravações dessas 3 pessoas, a gente vai chamar de ensemble, ou conjunto. O termo em inglês é ensemble e ele aparece na literatura, então é útil a gente conhecê-lo. Tá? A cada N registro aqui, nos N eventos que eu fiz, né, nós vamos ter um evento. Então, cada um desses lançamentos aqui, para a pessoa 1, aqui em azul, é um evento. Então, ela jogou, aqui deu cara, aqui deu coroa, aqui deu cara, aqui deu coroa, deu cara, deu cara, deu coroa, deu cara, deu cara, deu cara. Certo? Então, cada um desses lançamentos de uma pessoa é um evento. O nosso universo, e a gente associa a esse evento, cara ou coroa, uma variável aleatória que eu vou definir como sendo cara 0 e coroa 1. Tá? O universo amostral é 0, 1. Pode dar cara ou pode dar coroa. Então, acho que eu li até o contrário quando eu li ali o resultado para vocês. Então, aqui vai ser cara é 0, coroa é 1. Então, a gente vai ter coroa, cara, coroa, coroa, e assim por diante. Nós podemos calcular a probabilidade do evento cara tomando, por exemplo, jogando várias vezes, né, e tomando o número de ocorrências do evento 1, ou cara, dividido pelo número de vezes que eu joguei, certo? E essa é uma visão frequentista do fenômeno. Então a gente tem aqui a geração desses eventos através do randint aqui, que gera um número inteiro entre 0 e 1, feita N eventos, né? N vezes. E aqui a gente tem um cálculo dessa probabilidade. Tá? Probabilidade de ser igual a cara, né? A gente conta o número de ocorrências de cara e divide pelo número de vezes que eu joguei a minha moeda. Então aqui a gente tem os nossos eventos. Vocês podem perceber que cada registro de cada pessoa é um registro temporal aqui, né? Ou de número de eventos diferente, porque cada pessoa é um fenômeno aleatório, então cada pessoa joga a moeda e vai ter uma gravação dos seus 10 resultados diferente da outra. E a gente pode estimar aqui, né, que a probabilidade, por exemplo, de ocorrência de caras para a pessoa 1 foi de 0,70, para a pessoa 2 foi de 0,50, para a pessoa 3 foi de 0,50. Então, com 10 eventos, eu estou mais ou menos representando bem, mas dá para perceber que para a pessoa 1 o valor foi diferente de 0,50, o que pode levar ela a acreditar que essa moeda, na verdade, é viciada. E uma forma de melhorar esse teste é aumentar o número de eventos. Então, depois vocês podem rodar um notebook com mais eventos aqui, aumentando o número de eventos. E aí, isso vai talvez te dar uma probabilidade ali mais perto de 0,50 para as 3 gravações. Certo? Então, isso lida um pouco com talvez o fato de que universo amostral, evento, variável aleatória, etc., são conceitos um pouco abstratos, então a tentativa de ofertar esse notebook é para deixar isso um pouco mais claro e numérico na nossa cabeça. Uma outra coisa que a gente pode fazer é dar um segundo exemplo, e nesse caso a gente vai gerar um sinal, um ruído aleatório, que é um ruído branco, que na verdade é um sinal aleatório que tem distribuição normal. Na verdade, sumariamente falando, isso aqui é um fenômeno pseudo-aleatório, porque o computador gera números aleatórios a partir de um equacionamento determinístico. Mas isso é um sinal que tem uma distribuição relativamente bem próxima da distribuição normal, como a gente vai perceber. Então, a gente vai ter
o que a gente vai fazer na verdade é que a gente vai correr isso aqui no tempo e a cada instante de tempo a gente sorteia uma amplitude que vai ser uma amplitude sorteada de acordo com essa distribuição normal aqui. E essa distribuição normal tem uma média e uma mu de x e uma variância sigma de x. Ou desvio padrão, na verdade, sigma de x e variância sigma de x ao quadrado. Então a gente gera um vetor de tempo e a gente sorteia dessa distribuição normal, que tem média mu de x e desvio padrão sigma x, vários números para cada instante de tempo. Tá? Então, a cada instante de tempo que a gente tem aqui no nosso sinal, a gente vai sortear um número de acordo com aquela distribuição normal. Então, este sinal aqui mostra, né, o nosso sinal aleatório, aqui entre 0 e 0,05 segundos. E este gráfico aqui, à direita, mostra o histograma desse sinal aleatório. Então, o que a gente pode perceber é que a maioria das amplitudes, né, se concentra aqui em torno da média zero, certo? E a gente tem uma certa variância aqui, então a gente tem amostras em outras amplitudes, mas elas são mais improváveis. E olha só que interessante, mesmo que a gente tenha uma probabilidade bem pequena, né, de amostras perto do valor 4, a gente tem algumas amostras que acontecem ali perto do valor 4, certo? Muito bom. Então, o que a gente está observando aqui é o histograma. Então, a gente observa que ele é parecido com uma distribuição normal e o nosso sinal aleatório. Né? E se a gente escutar esse sinal aleatório, né, a gente escuta o ruído branco que a gente está acostumado a escutar. Bom, vocês podem fazer outros experimentos. Talvez eu possa fazer um experimento, por exemplo, com média 0,5 e regerar o sinal. E aí a gente observa que o nosso histograma se mexeu um pouquinho para a esquerda e para a direita. Se eu diminuir o valor, né, do meu desvio padrão, a gente vai observar que o nosso histograma, né, ele ficou mais concentrado agora, mais fechado, né? Se eu botar a média aqui em 0, vai ficar mais fácil de enxergar, a gente vai enxergar esse histograma mais fechado e o nosso sinal aleatório ali perdendo amplitude, já que agora a nossa distribuição é muito improvável que a gente tenha valores muito perto ali de 4, né? Porque a gente diminuiu o nosso desvio padrão, portanto a nossa distribuição normal ficou mais fechada. Isso é uma coisa que vocês podem explorar depois no notebook. Tá? Mas eu vou parar por aqui e nas próximas aulas a gente vai entrar um pouco mais em detalhes a respeito desses fenômenos. Até mais.